A água era muito pouca, era escassa, então tinha que guardar. Então era um tempo muito difícil que esse povo estava passando. E para aquela mulher, essa mulher é esposa de um dos profetas que trabalhavam ali com Eliseu. E esse profeta, o esposo dela, havia morrido. E ele havia deixado contas. Com certeza ele não se preparou para morrer. A gente não pensa, né? Não se prepara para morrer, né? E ele havia deixado contas. E os credores já haviam ido na porta dessa mulher. E tinha dito para ela que ou ela pagava ou ela entregava seus filhos. A gente às vezes lendo assim, uma coisa fria, né? Mas se você for colocar isso na sua vida, pensa, alguém dizer, naquela época podia fazer isso. Se você não tinha dinheiro para pagar a sua conta, você ia como escravo, ou você entregava seus filhos como escravo. E os credores iam até essa mulher e diziam: dai-me os seus filhos, ou você me paga. Então, a situação era realmente muito difícil. Era uma situação assim de escassez muito grande que ela estava passando. Aquela mulher só restava entregar os seus filhos e esperar a morte. Então, toda aquela região passava por esse tempo difícil. E muitos anos, muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação daquela mulher. Situação de dificuldade, situação de aperto, situação difícil, situação onde às vezes a gente olha e fala: Senhor, se o Senhor não mandar a provisão hoje, eu não vou ter. E essa situação de aperto, essa situação que muitas vezes afeta a nossa vida financeira, pode afetar a nossa vida espiritual, pode afetar a nossa vida emocional. Elas são situações difíceis. Elas são situações que muitas vezes nos fazem passar vergonha diante da nossa sociedade, diante das pessoas que a gente vive, diante da família. Mas tem algo que me chamou muito a atenção lá no capítulo 1, que diz assim, na parte B do capítulo 1, a mulher diz para o profeta: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aquele homem temia ao Senhor. Essa parte diz que o marido daquela mulher era um homem temente. E o Senhor não desampara aqueles que temem ao Senhor. É verdade. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, para aqueles que confiam no Senhor. Então, se você tem uma situação difícil, se é época difícil na sua casa, às vezes na sua casa financeiramente está tudo bem, mas no emocional está tudo escasso, você não consegue ter relacionamento com Deus, você não consegue fazer aquele momento de comunhão com o Senhor, as coisas não estão fluindo, ou às vezes é o financeiro, o tempo não está fácil, nós sabemos, nós temos vivido em tempos difíceis, tem muito tempo que o nosso país passa por tempos difíceis, e muitas vezes você pode estar vivendo o governo dessa terra, né, e não o governo dos céus, tá? Então, a palavra que eu tenho para dizer, o Senhor só um pouquinho que o vento empurrou aqui, e eu quero seguir direitinho aquilo que o Senhor falou no meu coração, para eu não perder nada. Glória a Deus. Porque tudo falou muito comigo. Não podia virar o ventilador por mim. Qual é o ventilador que eu faço? Esse aqui é. É esse ou é esse daqui, irmã? Qual é? Não, é aqui. Certo, então vamos voltar. O Senhor não desampara aqueles que temem ao Senhor. Então, se você tem uma situação difícil na sua vida, se você está com um tempo de seca, de fome, seja uma fome física, seja uma fome espiritual, a palavra que o Senhor tem para nós hoje é que o azeite não faltará até que a chuva venha. Aquele tempo não tinha chuva, mas o Senhor mandou o azeite até que a chuva viesse. E o que eu tenho para te dizer hoje, o azeite não vai faltar. Glória a Deus. Até que a chuva venha, até que a provisão venha, até que as coisas mudem, o azeite não vai faltar. Você não vai ficar na mão. O Senhor não desampara os filhos teus. Amém? Então o azeite, ele é a porção diária, é
é a porção diária que aquela mulher precisava para viver até que a chuva viesse. O Senhor prepara o azeite para nós nos tempos de seca, nos tempos que não está tendo chuva na sua vida. Muitas vezes falta de provisão financeira, aquela provisão espiritual, que você não está conseguindo fluir. O Senhor prepara o azeite. Azeite representa o Espírito Santo. Glória a Deus. O azeite representa a presença do Senhor. O azeite aqui representa o milagre que você está precisando. Então o milagre não vai faltar, o azeite não vai faltar até que a chuva venha. O interessante é que lá no capítulo 3 ele fala: pegue emprestado de todos os teus vizinhos. Provavelmente era um vilarejo, um lugar pequeno, mas tinha muitas pessoas. Ele pediu para que ela fosse na casa de todos. Então eram muitos vasos que ela pegou. Ele colocou vasos vazios e não poucos. O que são esses vasos? O vaso representa a nossa fé. Tem que ser muita fé. Então